Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Logística de Gestão da Produção. Hoje falando de gestão de operações e serviços. Então, a gente vai discutir hoje um pouco sobre esse processo de gestão de operações, mas dando um enfoque maior na área de serviços. Então, eu achei legal começar a aula com essa foto, né, mostrando uma série de prestadores de serviço, e a gente vai discutir ao longo da aula aspectos do serviço. Quando se fala em operações, gestão de operações, né, pensa-se sempre, né, ou se remete à ideia da movimentação de materiais, produtos, né, a gente sempre associa a produtos, mas a prestação do serviço também envolve a gestão de operações, né, e cada vez mais a venda de produtos está atrelada também a serviços. A gente vai falar um pouquinho disso, como as empresas vêm agregando serviços aos seus produtos para buscar diferenciá-los da concorrência. Então, a gestão de operações e serviços é um conjunto de atividades, então é necessário se fazer a gestão de recursos para que a gente possa obter produtos ou serviços. Todas as empresas que vocês pensarem, elas vão fazer a gestão, elas fazem de alguma forma a gestão desses recursos para entregar ao cliente um produto ou um serviço. Então, aqui eu trago uma figura para ilustrar isso, né? A gente vai ter sempre um processo de transformação que vai resultar na entrega de um produto ou serviço. Na entrada desse processo de transformações, vão ter os recursos, os diversos recursos humanos, materiais, financeiros, estruturais. Havendo a entrada desses recursos, ocorre a transformação que vai resultar na entrega de um produto ou de um serviço. Ok? Então, a indústria, de uma forma geral, ela principalmente nos últimos anos, né, ela vem entendendo a automação de processos produtivos, então cada vez mais a gente vê linhas de produções automatizadas, com robôs atuando nas operações, e as pessoas ficam mais na gestão dos indicadores, dos processos, porém a prestação do serviço é muito dependente de recursos humanos, das pessoas. Muitas vezes, as pessoas são os únicos ativos das empresas. Então, se você pensar aí vamos trazer aí para o dia a dia, né, das pessoas, o cabeleireiro, o dentista, advogados, arquitetos, músicos, são prestadores de serviço e, essencialmente, a prestação desse serviço depende da pessoa. Então, aí que entra um pouco da complexidade da gestão da operação, né? Não é fácil gerenciar pessoas, lidar com pessoas, existem perfis diferentes, temperamentos diferentes, pontos de vistas diferentes, sendo que vocês, como futuros gestores, ao gerenciarem uma operação de prestação de serviço, tem que ter isso muito claro em mente, uma vez que o relacionamento do prestador de serviço
com o cliente é fundamental para o sucesso ou fracasso do serviço, para se fidelizar o cliente, uma vez que a pessoa acaba estabelecendo uma relação com esse prestador de serviço, né? Então, vocês mesmos podem pensar em situações que vocês foram bem atendidos e acabam voltando a um estabelecimento comercial, qualquer que seja. Eu trago aqui o exemplo de um bar, né? De um senhor tirando chopp. Então, você estabelece uma relação de amizade, simpatia com o garçom, com o vendedor, com o atendente, e muitas vezes esse é o fator que faz com que você volte a consumir aquele serviço. Eu falei para vocês no início da minha apresentação que cada vez mais as empresas vêm buscando atrelar serviços aos seus produtos. O porquê isso vem ocorrendo? Cada vez mais os produtos estão similares. Usa-se o termo de comoditização dos produtos. Então, viraram commodities. Eles são muito similares, muito próximos. E para diferenciar um produto do outro, o que as empresas fazem? Elas agregam serviços. Então, na hora de você comprar um carro, por exemplo, muitas vezes o fator determinante para a compra desse carro, a tecnologia empregada é o mesmo. Eu vou trazer aqui algumas fotos, né? A tecnologia empregada é a mesma, o design é muito similar, os recursos são similares, o consumo do carro é similar, o nível de conforto é similar, e as pessoas acabam optando por um ou outro modelo por conta de serviços que são oferecidos. Então, é a extensão da garantia, são descontos na revisão do carro, seguro, IPVA. Então, as montadoras acabam agregando serviços para fazer com que o cliente acabe optando pelo carro deles. Uma vez que o carro por si só, como eu disse, é muito similar ao concorrente. Então, essa diferenciação vem por meio da oferta de serviços. Então, aqui eu trago alguns serviços que são oferecidos ao cliente buscando diferenciar o seu produto da concorrência. Mas percebam, a diferenciação ocorre pela oferta de serviços, não pelo produto propriamente dito. Obviamente que vocês devem ter a opção por um ou outro carro, um ou outro modelo, mas o fator determinante na maioria das compras é a oferta de serviços. Percebam que não havia garantia estendida, aí começaram a oferecer 3 anos de garantia, hoje já está em 5 anos, eu já vi conversas de 7 anos. Então, é uma forma deles diferenciarem os seus produtos. Então, eles agregam uma entrega, né? Então, você pensa aí no comércio eletrônico, se você comprar o meu produto, a entrega é grátis, assistência técnica estendida, garantia estendida, comprando meu carro, eu dou seguro, comprando meu carro, eu pago, o IPVA já vem pago, se você vier para o meu banco, você tem um crédito pré-aprovado, enfim, e uma série de serviços que são agregados aos produtos. A oferta de serviços é uma tendência mundial. A gente vê aí com a multiplicação aí
praticamente diária da oferta de aplicativos, que são serviços. Então, isso não ocorre só no Brasil, ocorre no mundo inteiro. É um fenômeno que teve início na década de 70, com a industrialização do país, né? Com isso, aumentou a demanda por uma série de serviços, teve início com o transporte, a comunicação, telefone, posteriormente celular, internet, e aí foi aumentando a rede de serviços, até culminar no que a gente vê hoje, com essa proliferação de aplicativos. Porém, tem alguns fatores que a gente tem que entender que contribuem com essa expansão da oferta de serviço. Então, eu quero uma melhor qualidade de vida. Então, eu busco aplicativos relacionados à saúde, eu quero reduzir atividades de casa para ter um maior tempo para minha família, ou para mim mesmo, para eu cuidar de mim. Então, eu começo a terceirizar serviços de limpeza, lavagem de roupas, eu deixo de fazer comida e vou pedir comida por aplicativos, a urbanização, então aí aumenta-se a necessidade de segurança, tratamento de água e esgoto, melhoria de infraestrutura, mudanças demográficas, então serviços oferecidos para crianças, a população está ficando mais velha, hoje as pessoas têm uma expectativa de vida maior, então pessoas que se enquadram ali na categoria da terceira idade demandam serviços específicos, cuidadores, fisioterapia, atividades físicas, nós mesmos, para obtermos essa maior expectativa de vida, a gente começou a ter um cuidado maior com a saúde, e isso começa a agregar serviços como nutricionista, nunca se discutiu tanto alimentação, né? Lazer, aí entram alguns serviços que eu vou mostrar mais adiante aí, como Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Mudanças socioeconômicas, então a mulher teve uma inserção maior no mercado de trabalho, logo ela deixou de realizar atividades de casa que continuam tendo que ser realizadas, então contrata-se serviços ou terceiriza-se isso, sofisticação dos consumidores, então aí entram questões relacionadas à cultura, cinema, séries, filmes, o consumo de cultura de uma forma geral, os mais diversos conteúdos aí que a gente busca, né? A gente agora está super... Qualquer informação que a gente ouve, a gente vai buscar maiores detalhes a respeito disso. Mudanças tecnológicas, então isso eu não preciso nem detalhar muito, né? Então, o aumento do uso da tecnologia deu esse boom na oferta de serviços que a gente vê aqui, né? Então, o Airbnb com aluguel de imóveis, o Nubank, que é um banco que não tem unidades físicas, serviços de transporte com Uber, pesquisas, informações gerais aí com Google, música com Spotify, o consumo aí de séries, filmes com Netflix, troca de informações, mensagens instantâneas com WhatsApp, notícias por meio do Twitter, enfim, só para ficar aí nos mais conhecidos, né? Mas poderia agregar uma série de outros aí, como o iFood, por exemplo, que eu falei de comida.
Então, mas o que é um serviço, né? Então percebam o seguinte: o serviço ele é intangível, né? Então é essencialmente intangível. Você não pode tocá-lo. Ele é uma é um benefício que se traz ao consumidor, mas com essa característica de intangibilidade. Então eu vou procurar discutir um pouco mais esse aspecto, que é muito importante para o entendimento, a diferenciação. Poxa, professor, o que isso aqui é produto ou é serviço? Então é muito importante ter claro essa característica. Então, ele é um desempenho que ocorre num tempo e espaço. Então, eu trago aqui a foto de um cabeleireiro, né? Então, tempo e espaço. Você está num local, você vai até o cabeleireiro, você agenda ali um horário para cortar o cabelo, você chega no local, o cabeleireiro ele vai realizar o seu corte de cabelo, então ele vai, digamos, agregar valor a você, mas você não é dono do corte de cabelo, né? Você vai sofrer esse corte de cabelo. Com o passar dos dias, o seu cabelo vai voltar a crescer, você vai necessitar novamente desse serviço. Você não fica dono do seu cabelo e ele fica permanente dessa forma. Entende? É um serviço ali que é prestado num determinado momento para você, num determinado local. A característica que eu mencionei em cima, de tempo e espaço. Ok? Novamente, categoria de tempo e espaço, né? Durante uma aula, o aluno ele não é dono da aula, ele vai sofrer uma transformação ali com aquela informação, vai receber um conteúdo, participar de uma experiência, né, que vai gerar valor para ele, mas ele não é dono da aula. O mesmo ocorre numa consulta médica, né? Você vai sentar ali, conversar com o médico, expor a sua dor, o incômodo, ele vai fazer uma análise ali, vai recomendar um medicamento, um exame, mas você não é dono da consulta, entendeu? Então percebam aí a questão da intangibilidade. Você não fica proprietário daquilo. É um serviço que é prestado ali num determinado momento, normalmente tem essa troca ali com o prestador de serviço, mas é algo intangível. Queria deixar bem claro essa característica. O mesmo ocorre num voo. Né? Então, vamos aí pensar agora, né? Lembra que eu falei de agregar valor ao produto com o serviço? A companhia aérea é dona do avião, correto? Mas o cliente, ele compra o ticket, ele compra o bilhete aéreo, a companhia aérea vai levar ele do ponto A até o ponto B, mas ele não vai ser dono da viagem, não é dono do assento, ele vai utilizar aquilo durante o período do voo, certo? Mas o serviço aí da prestação de serviço é levar o cliente do ponto A até o ponto B. A agregação aí que vem com os serviços oferecidos, né? Então eu trago aqui duas fotos, né? Para mostrar um pouco dessa diferenciação e como que as empresas também agregam valor a isso. E ao agregar valor aqui no caso, elas conseguem inclusive cobrar mais, e eu diria muito mais. Tem aqui a classe econômica, a primeira classe. A classe econômica oferece ali um determinado nível de conforto, um determinado padrão ali de alimentos são oferecidos, tem uma diferenciação ali entre as classes também no que diz respeito ao serviço.
Você vai pagar pela experiência proporcional ali, a classe econômica e a primeira classe. Tem ali alguns elementos tangíveis, né, que são produtos que as companhias aéreas utilizam justamente para cobrar mais por esse serviço, vamos deixar claro. Então, a televisão da primeira classe é diferente da televisão da classe econômica, o assento da primeira classe é diferente da classe econômica, o espaço que o cliente ocupa na primeira classe é diferente da classe econômica. Então, percebam que tem ali uma forte combinação entre produtos e serviços nessa experiência. Então, eu vou falar um pouquinho mais dessas características aí do serviço, para a gente buscar aí distinguir ao máximo aí produtos e serviços, né? Então, a primeira característica é a inseparabilidade. Então, o serviço ele é consumido ao mesmo tempo que ele é executado, que ele é prestado. Então, percebam, quando você, voltando ao exemplo do voo, você vai consumir o serviço ao mesmo tempo que ele é executado. Então, o início do voo ocorre quando você senta ali no assento, eles vão encerrar o embarque, o avião vai manobrar, vai ter início ali ao voo, né? Vai decolar, ele chega até é realizada a viagem, ele chega até o destino final, parou ali, você sai do avião, acabou o serviço. Então percebam, a produção e o consumo, eles ocorrem de forma simultânea, eles são inseparáveis. Eu trago aqui a foto de uma consulta médica. Também, você vai sentar na cadeira, vai conversar com o médico, ele vai te orientar, ali o propósito, né, da consulta médica. Então, você vai consumir esse serviço simultaneamente à realização dele, entendeu? A aula também, você vai consumir a aula simultaneamente a explanação ali do professor, né? Então, naquele determinado período ali que é colocado para se realizar a aula. A variabilidade. Então, a variabilidade ela ocorre da seguinte forma. Uma consulta médica, você pode voltar a. Você vai no médico, você vai receber a consulta, ela vai se dar de uma forma, você vai retornar nessa consulta com esse mesmo médico, muito provavelmente essa segunda consulta vai ser diferente da primeira consulta. A duração dela, a condição que ela vai ocorrer, a disposição do médico, a sua disposição. Você vai voar de Rio Branco para Brasília uma vez, você vai voar 2 vezes, um voo não vai ser igual ao outro, você vai voar 3 vezes. Também não vai ser igual ao primeiro e ao segundo. Você vai sentar em lugares diferentes, você pode inclusive sentar no mesmo lugar, mas vão ocorrer situações ali que vão diferenciar um voo do outro, seja turbulência, questões ambientais, o serviço prestado pelos comissários de bordo. Você vai ter uma aula comigo hoje, uma aula na semana que vem. A minha disposição vai ser outra, o meu humor vai ser outro, o seu humor vai ser diferente, a sua disposição vai ser diferente, a forma como a aula vai ser conduzida
ela é diferente. Se você vai numa loja hoje, a sua experiência vai ser uma. Se você voltar nessa mesma loja, no mesmo horário, a sua experiência vai ser outra. Então, ocorre essa variabilidade por uma série de características do prestador de serviço, do cliente ou do próprio ambiente. Tá? A intangibilidade, que é a principal característica do serviço que eu busquei ressaltar aí desde o início da aula, então, ela não é, o serviço, ele não é palpável, não é tangível, você não consegue tocar o serviço. Então, é uma experiência, é uma transformação, é uma agregação de valor ali que é feita ao cliente, como eu falei, simultaneamente a sua prestação de serviço. Você não se torna dono do serviço, ok? Então, mas tem mas o serviço, né? Lembra que eu falei da relação ali produto e serviço? Ele pode ter elementos tangíveis para agregar valor, tá? Então, eu trago aqui fotos de locais onde se prestam serviços. Então, eu vou apontar aí algumas características tangíveis do serviço, tá? Então, vamos começar aí da assistência técnica ali, e a gente vai no sentido horário, tá? Então, assistência técnica. Então, características tangíveis, tá? Que a assistência técnica, uma assistência ali para mecânica, para arrumar o carro, fazer um reparo no carro. Então, é um serviço, você não fica dono do reparo, concordam comigo? Mas, para diferenciar da concorrência, percebam a limpeza, a organização do local, a vestimenta dos prestadores de serviço, tudo isso agrega valor ao serviço. O cliente chega lá e fica impactado, né, com a organização, a limpeza de uma oficina mecânica. Não é aquela bagunça, tudo sujo, óleo no chão, ferramenta jogada para todo lado, o prestador de serviço mal vestido, tudo sujo, né? Então, percebam que agrega valor ao serviço. Vamos lá agora, vamos para o restaurante. Então, a iluminação, os móveis, o acabamento do local, cria todo um clima, são produtos empregados na prestação do serviço. Então, visa agregar valor ao cliente. Seguindo, tem aqui um quarto de hotel, um serviço de quarto, né? Então, percebam ali a qualidade dos produtos, a vestimenta do garçom, que foi levar ali o alimento no quarto. Então, isso aí agrega valor ao serviço. O hotel consegue cobrar mais pela diária, né? Afinal, você percebe valor nos produtos que são oferecidos pelo serviço. Então, de repente, na cama, a qualidade da cama, uma cama box bacana, com uma roupa de cama de qualidade, o quarto bem decorado, você consegue agregar valor ao serviço. Uma universidade. Então, imagina você chegar numa universidade com cadeiras confortáveis, iPads sobre a mesa, a lousa digital, uma iluminação adequada, um ambiente agradável, uma decoração agradável. A universidade consegue cobrar mais pelo valor, né, da mensalidade. Por quê? Por todo esse contexto aí que eu falei para vocês. Todos esses produtos agregados ao serviço. Ok? Perecibilidade. Então, os serviços, eles são perecíveis. Você não consegue estocar o serviço. Eu não consigo ir no cabeleireiro, realizar o corte de cabelo e guardar meu corte de cabelo. Você não consegue ir numa consulta médica e guardar
essa consulta, estocar ela é perecível. Lembra que eu falei que ela ocorre, o serviço ocorre simultaneamente ao seu consumo, ok? O último exemplo ali das fotos, eu falei do hotel. Então, você vai num hotel, você não consegue estocar a sua estadia, você vai pagar uma diária de hotel. Você vai consumir esse serviço ao longo de 24 horas, ok? Então, aqui, um outro ponto de vista aí também, pensando aí num aspecto mais de gestão de operações e serviços. Um voo. Esse voo ele vai sair agora 3 horas da tarde de Rio Branco, com destino a Brasília. Tem 100 lugares, ok? Então, eu como gestor da empresa, da TAM, da Azul, enfim, qualquer empresa aérea aí, da Gol, eu tenho ali a oportunidade de vender 100 tickets, eu tenho 100 lugares, correto? Porém, eu vendi 50 tickets, deu o horário de embarque, o voo vai sair. Ele vai sair com 50 lugares vazios. Eu deixei de vender 50 tickets. Acabou. Eu não vou conseguir vender esses tickets amanhã. O voo já foi, ele saiu hoje 3 horas da tarde. Entendeu? Então, entender esse conceito de perecibilidade. Hotel. Eu tenho 100 quartos no hotel. Então, eu consigo alugar 100 quartos, eu consigo vender 100 diárias, certo? Eu vendi 37 diárias, o dia acabou, as diárias que eu não vendi ficaram para trás, eu perdi a oportunidade de negócio. Eu não vou conseguir vender uma diária que já foi, concorda? Então, quando eu digo perecibilidade, é isso aí. Eu sou um médico, eu tenho ali 10 horários no meu dia, eu consigo atender 10 pessoas, ok? Se eu atendi 5 pessoas hoje, eu não vou atender 15 amanhã, eu não vou conseguir compensar isso, tá? Já foi. Amanhã eu tenho 10 espaços na minha agenda para atender clientes, ok? Então é perecível, ele dura ali aquele determinado momento o serviço, ok? Então é isso aí, gente. A ideia de hoje era mais, como a gente vai falar de gestão de operações, a gente não pode se restringir apenas a questões relacionadas a produto. É importante também entender, fazer essa diferenciação aí para quando a gente entrar em questões mais profundas de gestão de operações, entender a diferenciação, o que se aplica a produtos, o que se aplica a serviços e como é possível relacionar os dois para agregar valor ali ao meu produto, ao meu serviço. Combinado? Então, agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos, me coloco aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado e até a próxima aula. Um abraço a todos.